um atentado contra a vida de Vladimir Putin. Foi dessa maneira que o Kremlin se pronunciou a partir de uma nota oficial, depois que 2 drones que estavam sobrevoando a Praça Vermelha e um deles atingiu o próprio Kremlin. Quais vão ser as consequências, sendo que a gente já tem declaração oficial de membros do governo Putin, falando que a única resposta possível é aniquilar o Zelensky e os membros do governo ucraniano. Notícias importantes também relacionadas à reunião entre Brasil e Argentina e a promessa que o Brasil fez para o Alberto Fernandes, que vai salvar a economia dos nossos vizinhos, e também a Linda Thomas Greenfield, que é a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, faz uma visita ao Brasil e tenta aparar um pouco as arestas. Quais foram as consequências dessa reunião e quais foram as promessas? E para finalizar, galera, falar um pouquinho também sobre uma má notícia, eu diria, para o Zelensky, porque até mesmo os setores dos democratas, que em geral são mais favoráveis ao apoio dos Estados Unidos para a Ucrânia, demonstram certas preocupações e alegam o culpado pela guerra é o Zelensky por ter aceitado ou eventualmente aceitar a participação na OTAN. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, se você não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades da internet brasileira, pelo preço mais competitivo, pessoal, menos de 70 centavos por dia, você tem acesso a conteúdos ali que falam sobre o conflito Rússia-Ucrânia, todo o histórico ali desenvolvido, aulas sobre o conflito nas Coreias, conflito em Mianmar, conflito no Sudão, questão de Israel, resumos mensais, enfim, tudo para você manjar tudo do Brasil e do mundo. Belezinha? Link na descrição, galera. Vocês não vão se arrepender. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, ó. Seguinte. A gente tem uma notícia, pessoal, bem importante hoje, talvez a que mais movimentou a geopolítica internacional, e eu, infelizmente, tá, para a paz mundial, prevejo que as consequências serão bastante negativas e bastante volumosas. A gente teve hoje um atentado, ou um suposto atentado, vamos discutir aqui, tá, quais são todas as possibilidades, não existe uma resposta certa para isso, ainda pelo menos, que aconteceu contra o Kremlin. Existiam alguns drones, aliás, não é uma coisa que só aconteceu em Moscou não, tá? A gente teve, por exemplo, pessoal, drones circulando na Crimeia, circulando em Belgorod, inclusive na Crimeia, mais uma vez drones estavam tentando atacar pontos de combustíveis. Olha que interessante, né? A Rússia, galera, atacando a Ucrânia com os drones kamikazes, enfim, geralmente em pontos de infraestrutura, eletricidade, saneamento e tal, e a Ucrânia, pelo menos até o momento, nesse início do contra-ataque, o próprio Prigozhin, tá? Liderança do grupo Wagner falou, a Ucrânia começou o contra-ataque, palavras do Prigozhin. Nesse contra-ataque dos ucranianos, eles estão atacando principalmente pontos de combustível. Galera, convenhamos, há 2, 3 dias atrás, a gente teve um ataque de drones bem importantes que aconteceu na Crimeia e atacou um reservatório de combustível que era responsável por 60% do abastecimento de toda a frota da Rússia no Mar Negro. Frota, inclusive, que ataca posições na própria Ucrânia, tá? Então, pelo menos no início desse contra-ataque, a gente também a Ucrânia ataca pontos aí de infraestrutura. Somado a esses drones mais poderosos, né? A gente teve esses 2 drones aí que atacaram, na verdade, 2 na Praça Vermelha, e um deles atacou o Kremlin, que a Rússia, isso aconteceu, tá? Das 2 da manhã até as 2:30 da manhã, segundo declarações do Kremlin, só que as imagens só foram divulgadas à tarde na Rússia. À tarde na Rússia, como eles estão na frente, né? Aqui mais ou menos ali no período da manhã. Depois que foram divulgadas essas imagens, o Kremlin, ele soltou em nota oficial que isso é culpa do Estado ucraniano. E a Ucrânia, partindo para essa premissa, partindo para esse ataque, significa, segundo declarações do Putin, do Kremlin, que qualquer resposta que a Rússia considere que será a resposta adequada, vai acontecer. O Putin e o Kremlin, a partir da sua nota, não deram, eu diria, uma precisão exata de como será essa resposta, mas eles disseram que qualquer coisa que a Rússia julgar conveniente vai acontecer. A gente teve o Peskov, por exemplo, falando que o desfile da vitória, porque, para quem não sabe, galera, dia 9 de maio é o dia da vitória aí, né, da União Soviética, pô, antigamente, e todo ano a Rússia faz um baita desfile. Vai ter a presença de chefes de governo de outros países, praticamente, né, o Putin, o Medvedev, o Lavrov, galera, todas as principais personalidades que formam o Estado russo devem estar no dia da vitória. Então tem gente encarando que foi até, tipo, o ataque que aconteceu antes do desfile da vitória,
vitória para causar medo nos russos e fazer com que os russos não saiam às ruas. O Peskov, pelo menos até o momento, que é o porta-voz, garantiu que vai continuar acontecendo, tá? O presidente da Duma, que é o parlamento russo, deu declarações no sentido de colocar a Ucrânia, agora depois desse atentado, ou suposto atentado, como estado terror, não posso falar no YouTube, né? Lista, tá? E falou que também a resposta mais adequada é atacar posições de comando na Ucrânia. E lembrando, pessoal, desde o começo da guerra, a gente não sabe exatamente por qual motivo a Rússia não fez ainda, falta de capacidade, não faz parte do planejamento, enfim, a Rússia não atacou posições de comando. Você não teve ataque ao parlamento ucraniano, ataque onde o Zelensky estava, ou coisa que vale, né? Talvez por uma suposta interferência da OTAN, caso isso acontecesse. Não dá pra saber. Mas a resposta que o presidente da Duma quer é o ataque aos pontos de comando. E o Medvedev, pra quem é velho de guerra aqui do canal sabe, né, pessoal? Ele já foi, inclusive, presidente da Rússia. E ele é um grande aliado do Putin no setor de defesa. Ele deixou bem claro, a única resposta possível que a Ucrânia pode dar nesse momento é um ataque contra o Zelensky. A gente tem que aniquilar o Zelensky. E a gente sabe, galera, que hoje o ministro da defesa da Ucrânia é o principal ponto de comunicação entre Estados Unidos e Ucrânia. Então, talvez a Ucrânia também, a Rússia, aliás, foque também no ministro da defesa com uma possível resposta. Fato é, a Rússia não está dando nenhum tipo de debate, discussão, etc., para saber quem fez. Segundo eles, a inteligência deles foi a Ucrânia. Só que aí, a gente tem hoje o Zelensky, por exemplo, ele está na Finlândia, né? País que recentemente entrou na OTAN, para discutir, né, algumas propostas de defesa, tudo tal. Lembrando que a Ucrânia não é membro da OTAN. E teve declarações lá, ele falou, gente, não fui eu que fiz esse atentado, inclusive a Ucrânia só quer defender os seus próprios interesses, a gente não vai atacar posições na Rússia. Lembrando que o que é Rússia ou não é muito dúbio, né? Porque a Rússia considera que Crimeia, Lugansk, Donetsk, Mariupol, Kherson, tudo isso para a Rússia é Rússia. E para a Ucrânia, claro, é a Ucrânia, tá? Bom, mas enfim, o Zelensky falou, né, que não vai atacar nenhuma posição que não seja da Ucrânia, entendo eu. Essas posições que foram ocupadas pela Rússia, ele considera como Ucrânia, claro, tá? E que, inclusive, ele não quer matar o Putin ou algo que valha, porque o Putin tem que ficar na mão do Tribunal Penal Internacional, dos tribunais internacionais. E aí eles vão julgar qual vai ser o futuro do Putin. Então a gente tem algumas possibilidades. Ou a Ucrânia tá mentindo, e, galera, convenhamos, foi altamente incompetente, porque vamos ser sinceros, né? Pra quem já viu as imagens, pô, galera, é um drone que, sei lá, vai... Pô, poder de destruição fraquíssimo. Vou imaginar que um drone que queira fazer um atentado contra o Putin mesmo, ele vai pegar na cúpula ali do Kremlin, vai causar uma explosãozinha relativamente pequena. Cara, convenhamos, era 2 da manhã, possivelmente o Putin estava dormindo. O Peskov falou que ele nem estava no Kremlin, né? Mas vai pegar um drone que vai atacar o Kremlin, sendo que o Putin possivelmente não dorme, né? Ou se ele fica numa área do Kremlin, possivelmente não é, galera, próximo das bordas do Kremlin, deve ser numa área bem interiorana, com munições, com pessoas rondando, com fiscalização. É muito estranho pensar que alguém fez um ataque dessa proporção para matar o Putin, tá? Penso eu. Fora que a gente já teve experiências no passado, como por exemplo a Ucrânia, fazendo um atentado contra a filha do Dugin, que era para ser do Alexander Dugin, era para aparentemente ele ter falecido. O próprio Tatarsky, galera, recentemente, né, o tal do presente de Troia, foi entregue uma premiação que explodiu na mão dele. A gente teve ataque, por exemplo, à ponte da Crimeia, talvez com intervenção da OTAN, talvez não, nada foi provado até agora, mas foram ataques muito mais efetivos. Pô, galera, se você vai matar o Putin, é bom você dar um tiro certeiro, porque caso ele não venha a falecer, convenhamos que isso abre espaço para a Rússia fazer um grande contra-ataque, tá? Então, se foi a Ucrânia que fez, foi de uma baita incompetência e de uma baita burrice também. Porque, vamos falar, deu certo e ele foi lá e faleceu, Putin morreu, beleza. Quem vai assumir o lugar dele? Vai assumir com toda a autoridade para massacrar os ucranianos. Convenhamos, né, galera? O Putin vai virar um mártir, um cara que realmente prova o seu ponto, olha, eu estava sendo perseguido pela Ucrânia, pelo Ocidente, e vai dar toda a autoridade para a China, para a Índia, para a Ucrânia, aliás, para a Rússia, se mobilizarem contra os ucranianos. Mas pode ter sido, tá? Pode ter sido, por exemplo, ucranianos que não têm relação com o governo da Ucrânia, que são infiltrados na Rússia, fizeram algum tipo de ataque, não se sabe. Podem ser russos, galera, que também não têm relação com o governo da Rússia, mas são infiltrados, são dissidentes, que não gostam do governo Putin,
Pode ser também, assim como pode ter sido um ataque de bandeira falsa. Ou seja, a Rússia, ela finge que ela se atacou para justificar uma resposta da Rússia mais forte contra os ucranianos. Convenhamos, está começando o contra-ataque, palavras do próprio Prigozhin. Esse ataque que aconteceu contra o Putin abre pretexto para todas essas declarações da Rússia e para mobilizações militares mais fortes contra os ucranianos. Justifica, né? Um ataque mais forte contra os ucranianos. Eu não vou ser taxativo porque eu seria altamente irresponsável, mas penso que são essas possibilidades que estão sendo colocadas sobre a mesa. Qual você acha que é a mais adequada, a proposta mais correta? Lembrando, pessoal, que o Antony Blinken, ele já falou que não vai se pronunciar, pelo menos até o momento, que é o secretário dos Estados Unidos. Porque não sabe o que aconteceu, precisa ter informações da inteligência, e a gente abre alguns precedentes aqui perigosos. Por exemplo, a escalada vai acontecer a partir desse momento? Penso sim, que sim, tá? Professor, para algum tipo de retaliação nuclear? Eu penso que não, porque a Rússia sabe e a OTAN sabe que um ataque nuclear é uma coisa sem volta. Pô, a Rússia usou arma nuclear? Galera, acabou, né? Acabou porque vai ter um contra-ataque também com escalada nuclear. Será que isso foi feito para parar o contra-ataque da Ucrânia? Galera, possivelmente, isso dá um pouco mais de autoridade para os russos agirem de maneira mais forte. Mas o mais perigoso que a gente pode estar percebendo, galera, às vésperas do dia da vitória, com o contra-ataque ucraniano, pode ter sido também, nem do governo russo, mas de sabotadores russos na parte interna da Rússia mesmo. Será que a Rússia consegue lidar com todas as pessoas que não compactuam com o governo Putin, com a oposição ao governo Putin? Cara, a gente tem vários grupos ali se formando. Será que isso pode dar sintoma de um enfraquecimento, de um racha interno na Rússia? Cara, não sei. É tudo especulação. Quero saber a opinião de vocês. Quem foi o responsável por esse ataque? Deixem nos comentários. Outra notícia importante está relacionada a uma visita que o Alberto Fernandes, presidente da Argentina, que inclusive já anunciou, pessoal, que nem vai querer se reeleger, tá? Até porque, penso eu, não conseguiria, essa é a verdade, que ele fez uma visita ao Lula. A gente sabe, pessoal, que a Argentina está atravessando uma gravíssima crise econômica, inclusive até aceitou recentemente negociar com os chineses sem $100, mas não somente por questões ideológicas, mas porque também não tem dólar. Você tem hoje, pessoal, hoje o dólar no mercado paralelo está chegando a 500 pesos, porque ninguém acha dólar no mercado argentino, essa é a grande verdade. E a Argentina, se não tem dólar, não consegue importar produtos. Se não consegue importar produtos, tem dificuldade de abastecer o seu mercado interno. É um problema, pessoal, de desabastecimento, de inflação e de aumento de uma taxa de juros gigantesca que sufoca a economia. Isso é a situação da Argentina. E os caras estão conseguindo nem importar. Alberto Fernandes veio pedir ajuda ao governo brasileiro e a gente sabe, pessoal, que o Brasil está tentando ser uma liderança da América do Sul, pô, já voltou ao Unasul, e é claro que quer, né, o Lula é um cara de esquerda, que a Argentina continue com um governo mais à esquerda. Então, segundo o próprio Lula, ajudar a Argentina é consolidar um poder da América do Sul, é consolidar um poder do Unasul e favorecer a Argentina, que é o nosso terceiro maior parceiro comercial, é fortalecer também o mercado externo brasileiro. Então, por isso, ele está tentando negociar um acordo, construir um acordo com os empresários brasileiros para financiar as exportações para a Argentina. Professor, como assim? Eu sou empresário, quero vender para a Argentina, só que a Argentina não consegue me pagar em dólares. O que o governo faz? O governo paga para esse empresário e a Argentina fica devendo ao Brasil. Só que, claro, seria muito arriscado, até o Haddad falou que não vai querer comprar uma dívida com a Argentina na situação atual. Então, aparentemente, está tendo uma negociata aí com o Banco dos BRICS, que hoje é liderado pela Dilma Rousseff, para que o Banco dos BRICS seja esse garantidor, esse fiador da dívida da Argentina. Então, caso a Argentina não pague o governo brasileiro, quem vai pagar são os BRICS. Lembrando, pessoal, que a Argentina é um dos países postulantes a entrar na organização, agora na reunião que vai acontecer em julho, tá? Se vai acontecer ou não, acho que o Alberto Fernandes, pessoal, tá desesperado, né, para que de fato isso aconteça. E o Alberto Fernandes também anunciou que o Lula vai tentar negociar junto ao FMI, lembrando que a Argentina tem uma dívida bem grande, né, com o FMI, uma forma de pagar o FMI. Porque o FMI, quando você deve para ele exige que você adote algumas medidas. Corte de gastos públicos, aumento dos impostos, e a Argentina, pela proposta econômica deles, de altos gastos públicos, intervencionismo, considera que o FMI está sufocando os argentinos. Não deixa fazer mais dívida, não deixa aumentar gastos, então a Argentina nunca vai conseguir sair dessa situação. Aparentemente o Lula vai negociar com o FMI para tentar dar um jeitinho, de ser um pouco mais permissivo com os argentinos. E aí, pessoal, bom negócio melhorar a Argentina?
Deixa aí nos comentários. Eu falei pra vocês ontem, né, que a Linda Thomas-Greenfield, que é a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, os Estados Unidos teve uma série de entreveros com o Brasil, né? Pô, galera, baixo financiamento ao Fundo Amazônia, criticou a proposta do Clube pela Paz. A gente sabe também que teve... Quando o Lula foi pra lá, galera, não fechou nenhum tipo de acordo com o governo Biden. A gente deu declarações culpando União Europeia e Estados Unidos pela guerra da Ucrânia. É fato, né? Uma série de declarações polêmicas, contra o Estado norte-americano. E aí, a gente está se aproximando muito mais do eixo BRICS. Só que o Brasil, cara, não é qualquer país. O Brasil é uma liderança da América do Sul, que é uma região que os Estados Unidos está perdendo. Por isso que a Linda Thomas-Greenfield fez a visita e está tentando adotar uma postura um pouco mais amena. Fez uma reunião com a Janja, que é a esposa do Lula, né? E depois uma reunião com o Mauro Vieira, que é o nosso chanceler, o nosso ministro das Relações Exteriores. Que discutiu questões relacionadas à inclusão social, à questão da multiculturalidade, né, que existe tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, e falou que se orgulha de estar negociando com o governo brasileiro, porque são as duas maiores democracias do hemisfério ocidental. Falou que as relações continuam ótimas entre Brasil e Estados Unidos, e que o Brasil, sim, gerou uma certa decepção no passado com as declarações, mas que sabe que o Brasil condenou a Rússia na ONU e por aí vai. E inclusive pediu, único favor, tá? Olha, Brasil, quer fazer a proposta do Clube pela Paz, tal? Essa proposta deve escutar os ucranianos, e não somente os russos. Claramente é uma tentativa desesperada dos Estados Unidos de tentar fazer uma política de boa vizinhança com o Brasil para tentar reconquistar a América do Sul. A gente sabe, pessoal, que o Brasil é uma liderança e que uma boa relação entre Estados Unidos e Brasil aproxima toda a América do Sul, o Mercosul, o possível na sua volta aí dos norte-americanos. E para finalizar, galera, uma notícia ruim para a Ucrânia. A gente tem do Partido Democrata, muito possivelmente o Biden vai ser o candidato, né, à reeleição, se ele vencer as prévias. Tudo indica que vai vencer. Mas a gente tem, por exemplo, o Robert Kennedy Jr., que é um dos outros candidatos aí a participar da prévia do Partido Democrata para concorrer à eleição nos Estados Unidos. E a ala do Partido Democrata que critica esses conservadores democratas como Biden, segundo ele, claro, tá? E aí ele tá colocando, inclusive, que a culpa da guerra Rússia-Ucrânia é também do Zelensky. Que se o Zelensky tivesse simplesmente falado, olha, Rússia, eu prometo que eu não participarei nunca da OTAN. Essa guerra nunca teria acontecido. Inclusive falando que a Ucrânia, por exemplo, se predispôs a receber lançadores de mísseis que ficam bem na fronteira entre Rússia e Ucrânia. E óbvio que a Rússia responderia de alguma maneira, como foi, por exemplo, a invasão. Então dá a entender, galera, de novo, né? Ron DeSantis e Trump, possivelmente os candidatos republicanos, já falaram que a ajuda à Ucrânia vai reduzir e vai sofrer maior fiscalização. Agora, pessoal, Biden aparentemente quer continuar com a ajuda, mas outras alas do Partido Democrata, e mesmo que ele não seja o candidato, tá? Mas ele representa um nicho dos democratas, tão um pouco mais resistentes a uma ajuda futura aos ucranianos. Beleza, pessoal? Deu pra entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.